Boa noite, família IPG2. Graça e paz do Senhor Jesus sejam sempre abundantes sobre a nossa vida. Que tempo maravilhoso, hein, irmãos? Que tempo precioso. Que oportunidade incrível da parte de Deus a retornarmos a esta casa de oração para bendizê-lo, invocá-lo e recebermos a sua preciosa palavra. Que coisa boa. Que maravilha. Quem aqui não esteve de manhã? Só quem não teve, faz assim com a mão. Opa, então, por amor a você, eu vou compartilhar 3 coisas antes de compartilhar. Eu acho que o pregador mirim, não, na IPB não tem não pregador mirim. Não tem pregador mirim. Oh, Senhor Jesus. Queridos, então, eu queria compartilhar com vocês da experiência maravilhosa que eu tive na cidade de São Paulo durante essa semana. Eu fiz o curso do PMC, Plano Cooperativo Missionário da Igreja Presbiteriana, e estive de segunda a quinta-feira com homens preciosos que vão, no início de janeiro, iniciar 50 novas igrejas presbiterianas do Brasil. E assim foi extraordinário ouvir, aprender com os irmãos, mas ver a empolgação, o entusiasmo, também o compartilhar dos desafios daqueles irmãos que vão atuar em campos distintos, desde cidades grandes, capitais, mas também em cidades menores, para plantar uma igreja. E eu fiquei muito entusiasmado. Voltei com o coração aquecido por aquilo que eu vi lá na cidade de São Paulo, durante esses dias bastante intensos, mas muito gratificante. Foi muito bom ver isso e ver que a igreja presbiteriana tem sido despertada para plantar novas igrejas nas cidades grandes, em situações distintas. Tinha representação de homens do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste do país. Eu só não me lembro, como disse de manhã, se tinha irmão do Nordeste, mas tinha assim irmãos que estão nesses campos e nessas regiões do Brasil para plantar 50 novas igrejas. Reverendo Walter, que coisa boa. Que coisa boa foi aquilo que nós vimos ali e presenciamos, assim, desde obreiros mais maduros, com mais idade, mas obreiros jovens também, que acabaram de sair do seminário mais recentemente e que vão plantar novas igrejas. A segunda coisa que eu compartilhei de manhã é que domingo passado o Everson compartilhou com a igreja, trouxe uma informação, comunicado para a igreja, sobre os nossos compromissos pastorais com a igreja, e me refiro aqui à questão da instrução, da proclamação da palavra de Deus a partir do púlpito. Hoje nós vamos encerrar os nossos compromissos com a Igreja Presbiteriana do Guará 2, com o conselho, nesse tempo maravilhoso em que nós podemos servir aqui, mas as nossas atividades administrativas continuam até o dia 7 de dezembro, quando então, se Deus permitir, nós rumaremos para o estado do Espírito Santo e para a glória. Nós estamos indo para a glória, Quer a glória de baixo, a de cima. Se porventura nós não nos encontrarmos na de baixo, nos encontraremos na de cima. Espero vê-lo. Persevere e para receber a coroa da justiça do Senhor Jesus. Então, é preciso que você entenda, eu estarei aqui, cumprindo com as atividades administrativas, em parceria com o Luiz Fernando e também com o conselho à medida que houver necessidade. Excepcionalmente, domingo de manhã, eu vou falar para os nossos adolescentes no acampamento, e assim a gente avança aí à disposição, mas o serviço de instrução do púlpito nós estaremos encerrando no dia de hoje. A terceira coisa que eu disse de manhã é que nós iríamos compartilhar 2 salmos que a gente diz lá em casa que são salmos da nossa família. Nos apropriamos dele como palavra de Deus em experiências pelas quais nós passamos em situações bem específicas. O de manhã nós compartilhamos o Salmo 23, versículo 6, e nessa noite o salmo que eu compartilho com vocês é um salmo que cruza informações que versam sobre sofrimento e também sobre gratidão, porque é assim que o meu coração está nessa noite, grato a Deus por tudo quanto o Senhor Deus tem feito por mim, feito por nós e feito pela a nossa família e pelo nosso ministério. Então, dito isto, eu lhes convido a abrir a palavra de Deus nos Salmos, no livro dos Salmos e no Salmo de número 13. Número 13. Toda vez que você lê, nunca mais você vai esquecer isso, porque essas coisas ficam fixadas, em momentos assim que são memoriais, divisores de água, aquilo grava. Então, Salmo 23, 6, sempre que você lê, você vai falar, esse salmo aqui é o salmo da família Caetano, o salmo do pastor Fábio, da Patrícia e dos filhos. É um salmo muito precioso para o nosso coração. E o outro salmo
é o Salmo de número 13, que também nós compartilhamos logo no início, quando nós chegamos aqui, e eu quero, então, reparti-lo com vocês, até em razão de situações que irmãos nossos enfrentam, de crise, de sofrimento já por algum tempo, mas também é preciso lembrar que há espaço para gratidão em tempo de sofrimento, e este Salmo traz isso para a nossa vida. Vamos iniciar a leitura e vamos até o versículo 2 e depois nós vamos procedendo à medida que nós fizermos a exposição do Salmo. Com a sua Bíblia aberta, conta comigo aí quantas perguntas o salmista endereça ao Senhor nosso Deus. Até quando, Senhor? Uma pergunta. Esqueceste-ás de mim para sempre? 2 perguntas. Até quando ocultarás de mim o rosto? 3 perguntas. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? 4 perguntas. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? 5 perguntas. Feche os olhos e vamos orar uma vez mais. Senhor Deus, que preciosidade estarmos na Tua presença nessa noite para cantar louvores ao Senhor, invocá-lo e bendizê-lo e ouvir a exposição da Tua santa e preciosa palavra. Bendito seja o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor Deus glorifique o Teu Filho Jesus aqui nessa noite, que o Espírito de Cristo, o Espírito que soprou as Escrituras e fez com que elas chegassem até nós, elas que são vivas, que são poderosas, que são extraordinárias, alcance o nosso coração, não apenas para informar, mas para consolar, para encorajar, para confrontar, para nos santificar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, amém, amém, amém. 2020, eu sei que você já cansou de ouvir isso e talvez, eu queria apagar esse negócio da minha história, mas não tem. E para fins didáticos, eu penso que é importante revisitar essa parte da história que está pertinho de nós. 2020, no mês de março, dia 15 do mês de março, se não me trai a memória, ou é 14 ou 15 de março, foi declarado pandemia global no mundo. Nós ficamos assim, estarrecidos, nós reunimos rapidamente o conselho, conversávamos e discutíamos e orávamos ao Senhor nosso Deus. Não tardou para que uma revista de circulação do nosso país publicasse na sua matéria de capa essa pergunta, até quando? Só não colocou a palavra Senhor, mas estava lá estampada, até quando? Até quando? Porque o sofrimento, ele pode fazer com que os corações façam esse tipo de pergunta. Até quando? Está demorando demais. Não é verdade? Pode ser que você já tenha feito esse tipo de pergunta, pode ser que você esteja fazendo no dia de hoje esse tipo de pergunta, não verbalmente, mas no coração, lá no porão da sua alma, você tem ecoado esse tipo de grito. Até quando? Até quando, Senhor? Como está demorando? Como que parece que o tempo tem se esticado e como que isso parece ser um opressor esmagador sobre a minha vida. Neste salmo, você notou, nós contamos aí, são 5 perguntas, em 2 versículos. O salmista, em sua oração, não é uma oração de alguém que não tem confiança, pelo contrário, é uma oração de alguém que tem confiança. Ele endereça ao Senhor nosso Deus, na sua oração, na introdução da sua oração, 5 perguntas. E dessas 5 perguntas, nós vamos perceber que as primeiras perguntas, todas elas endereçadas a Deus, mas as primeiras perguntas têm a ver com a relação dele com Deus, depois tem a relação consigo mesmo, como que ele processa essa situação, e depois a última pergunta tem relação com o inimigo, como é que isso processa nesse contexto de sofrimento. Você percebeu, penso que você, ao contar as perguntas, percebeu que por 4 vezes, 4 perguntas tem a construção com uma preposição e um advérbio. Até quando? Essas expressões ou essas expressões que aparecem aqui é para trazer essa ideia de tempo esticado. Está demorando demais, e o tempo esticou demais. E eu não vejo uma solução e um ponto final nessa questão do tempo. Mas quando você olha as primeiras perguntas que tem relação do salmista com Deus, você vai perceber como que ele se sentia. Veja comigo. Até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Vocês sabem que na nossa composição como ser humano, nós temos a intuição e nós temos sensação. Faz parte da nossa composição como ser humano. Você tem intuição e sensação.
Eu sou um homem bastante intuitivo. Às vezes eu olho cenários e eu penso que Deus me deu isso até para eu discernir certas coisas que estão acontecendo. Eu vou olhando e a partir dessa intuição, às vezes eu vou fazendo leitura e Deus vai amadurecendo coisas no meu coração e eu chego à conclusão de que é isso mesmo e Deus confirma aquelas coisas que eu estava pensando. E tem essa questão da sensação. Nós temos essa sensação, né? E essa sensação nossa, ela floresce de modo particular em duas situações específicas. Em outras, mas essas duas, elas ficam mais florescidas, mais evidentes. E quais são elas? Nós podemos ver que essas sensações nossas, elas florescem em tempos que são muito oportunos, tempo muito gostoso de celebrar, de eventos que nós participamos, que nós achamos que são gostosos demais, que são maravilhosos demais. E nesse sentido, qual é o tipo de sensação que floresce? Passou rápido demais. Quem aqui já passou por isso? Você está no encontro com pessoas, você faz uma viagem maravilhosa para lugares paradisíacos e, de repente, você precisa voltar. Você precisa voltar, o dever te chama, você tem compromisso com a família, com o trabalho. Ou então você se encontra com a sua família. Eu, que sou um homem rural, uma das minhas experiências marcantes, embora eu não estico muito tempo hoje, porque parte da minha família também está na capital do Espírito Santo, é ir à roça e encontrar com os meus familiares, estar com os primos, com os meus irmãos, e de repente, quando eu olho, o tempo passou rápido demais. Sensação. É só sensação. Porque o tempo, ele continua seguindo o seu curso. O relógio não alterou, ele não acelerou. Você pode acreditar, o relógio não acelerou. Ele continua cumprindo o seu propósito, o papel para o qual ele foi criado. O dia continua sendo dia de 24 horas. Só que a gente tem a sensação, passou rápido demais. Coisa boa vê-lo. Não é? Então, a gente tem esse tipo de experiência. Passou rápido demais. Mas a construção dessas perguntas aqui, dessa oração do salmista, com 5 perguntas e essas que são endereçadas a Deus de modo particular, tem a ver com sofrimento. Quando a experiência está relacionada a sofrimento, aí a sensação que nós temos é que o tempo não avançou, é que o tempo emperrou. Ele parou. Mas é só uma sensação. É só uma sensação, é porque está doendo, sabe? E quando dói, né, se você sente dor aí por 1 minuto, a coisa parece uma eternidade. Né? Já sentiu dor de dente? Quem já sentiu dor de dente? É terrível. Você fala assim, meu Deus, o que é isso? Né? Uma noite de dor de dente. Né? Eu, quando criança, senti muita dor de ouvido. Né? Eu tinha muita dor de ouvido. Né? E o processo era brutal. Né? Sabe qual era o tratamento que meus pais me davam? Banha de galinha quente. Né? Esquentava a banha de galinha, guardava aquela banha da galinha caipira amarelada, então derretia ali na colher. E, gente, a gente não morre porque Deus é bom, né? A gente não morre porque Deus é bom. Imagina só. Se o ouvido do menino estava cheio de cera, a cera descia ainda, né? Hoje a gente sabe, né? O processo era o derretimento, porque você estava nessa posição. Banha de galinha quente, ele vai derreter a cera e vai empurrar o negócio para dentro. Depois a gente começava a experimentar, depois de um tempo, um período de surdez. De surdez. Não é? Mas era terrível aquelas dores. E você sabe disso, como que essas coisas são. Quando o sofrimento se instala, então a gente pensa que o tempo parou. Uma noite no hospital, um dia no hospital, é um negócio terrível, brutal. Brutal. Por mais que os nossos hospitais hoje se pareçam um tipo de hotel, né? A gente vai assim para o hospital e parece um hotel, né? Às vezes o negócio é bem legal, assim, o tratamento é humanitário, né? O tratamento é humanitário e a gente é grato a Deus. Mas ficar ali não é nada confortável. Não é nada confortável. A gente fica porque precisa ficar. Né? Parece que o tempo para. Eu tenho um amigo que, quando ele precisa de ir para o hospital, ele pede, se possível, colocar ele de frente para uma rodovia da nossa cidade, para ele ver movimentação, né? Porque vai ficar ali durante um dia, às vezes por motivo de tratamento, então ele pede que, se possível, deixe ele de frente ali, para ele abrir a janela e espiar e ver que o mundo não parou, tem movimento no mundo, né? Porque é uma experiência que mexe muito com a gente. O sofrimento faz você fazer esse tipo de pergunta. Agora, na sensação de que o tempo parou, envolve também a minha relação com Deus. Se o tempo parou, como é que Deus está agindo nesse tempo de sofrimento? Então o salmista fala assim, até quando, Senhor,
esqueceste-ás de mim para sempre. Isso é sensação, gente. Porque esticou. O problema chegou, se instalou, o sofrimento se instalou, a crise está ali massacrando você, e aí ele fala assim: esqueceste-ás de mim para sempre. Sensação de esquecimento, sensação de abandono, sensação de uma situação em que você revela, escancara a sua vulnerabilidade, porque você é um ser finito, e por ser um ser finito, você é colocado no tempo e no espaço, e você não tem como se locomover, de ampliar os seus horizontes dentro desse tempo e espaço que você é colocado, e aí você passa por essa sensação de solidão. Deus se esqueceu de mim. Eu tenho a sensação de que Deus se esqueceu de mim. O problema chegou, a luta se instalou, a crise parece que não vai embora, a angústia, o aperto no peito está alojado, a tristeza, o medo, enfim, das várias facetas do sofrimento, e você então fala assim: Deus se esqueceu de mim. É a sensação que eu tenho. Ele avança e fala assim: até quando ocultarás de mim o rosto? Deus, o Senhor se escondeu de mim. O Senhor se escondeu de mim. As minhas orações parecem, numa linguagem que nós utilizamos no meio evangelicalismo brasileiro, as minhas orações parecem que não passam do teto. Parece que não chega até o trono da glória de Deus. Por quê? Porque eu tenho a sensação de que Deus se esqueceu de mim, e tenho a sensação de que Deus, mais do que esquecer, ele se ocultou. Porque uma coisa é a sensação de esquecimento, a outra coisa é a sensação de alguém que se afasta de você e não quer deparar com você, não quer estar com você, e vai se retirando da sua presença para um cenário que você não consiga mais ver. Então, o salmista está tendo esse tipo de sensação. Agora, sabe o que é legal? Se é que eu posso dizer assim? É só sensação. Porque sensação não é reflexo da realidade. Quem aqui está me entendendo? Pelo amor de Deus. Sensação não é reflexo da realidade. Você pode achar e estar se sentindo vulnerável dentro da sua vulnerabilidade, fraquezas e medos, e tudo isso que soma e chega para você, e pensar: Deus se esqueceu de mim. Deus ocultou o rosto de mim, mas isso não é reflexo da realidade. Deus não se esqueceu de você, Deus não se escondeu de você. Deus não fez isso. Porque a presença de Deus com o seu povo não é determinada pelas circunstâncias, não é determinada pelo que você sente ou deixa de sentir. A presença de Deus é determinada pela a fidelidade à sua palavra, a fidelidade à sua imutabilidade. Deus é presente com o seu povo. Eu e você pode soltarmos um gemido sem palavras e com isso está reverberando essa sensação de que Deus se esqueceu ou se ocultou de mim. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Ele é presente. Na pessoa do seu Filho Jesus, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus conosco. Aleluia, né, irmã? É desse jeito aí. Mas essas são as primeiras perguntas. Mas também a pergunta dentro dessa crise existencial que se trava e que se aloja na vida do salmista, ele então endereça uma quarta pergunta ao Senhor Deus, e essa tem relação consigo mesmo. Como é que isso processa? E ele diz então no versículo 2: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Irmãos, isso aqui não é um reflexo e uma demonstração de alguém que jogou a toalha. Não, é alguém que está lutando. É alguém que insiste, é alguém que não arregou para o sofrimento. Mas ele fala: até quando estarei eu relutando com tristeza no coração cada dia? Vocês sabem que tem dia, a gente acorda e a gente está triste. Quem já acordou assim triste? Só eu, né? Só eu. Mais ninguém. Aliás, eu não sei se o Expedito teve essa expectativa. Quando a gente olha daqui para vocês têm uma cara de rico.
Vocês têm uma cara de rico, sabe? Você olha assim e fala assim, e essa igreja, né? Esse nosso modelo de espaço de culto, né? Vocês têm cara que nem recebe boleto. Aliás, vocês não recebem mais boleto mesmo, né? Ninguém recebe mais boleto, né? Pelos correios. Desistiu, né? Agora a Rose encontrou um mecanismo na instituição que ela trabalha que ela manda para a gente pelo aplicativo, né, Rose? Então, tem dia que a gente acorda triste. Não é patologia, você não precisa pensar, estou doente. Acho que estou com depressão, alguma coisa desse tipo, né? Se bem que tem algumas pessoas que são bipolares mesmo, né? Você já viu? Tem gente que é bipolar mesmo, né? O cara vai do 8 para o 80, né? Você encontra ele um dia, ele está alegre, no outro dia ele está estranho, né? Um negócio estranho. Mas acontece, né? Acontece com gente. Com gente isso acontece. Então, uma coisa é você acordar triste e não entender por que está triste. Você não tem, aparentemente, um motivo para estar triste, um motivo concreto. Você foi dormir, aparentemente estava tudo bem, de repente você acordou triste, abatido, né? Aquele aperto no peito, né? Você sabe que o jeito da gente explicar angústia, porque tenta explicar angústia teologicamente e filosoficamente. Tenta explicar para alguém. Eu quero explicar para você o que é angústia teologicamente. Vem cá que eu quero explicar para você filosoficamente o que é angústia. Você não sabe. A gente não sabe. É difícil. Eu já li alguns filósofos, gosto de tentar navegar nessa área, e alguns tentam articular, né, com conceitos o que é angústia. Ok? Mas nós sabemos explicar angústia da seguinte forma. Estou com um aperto no peito. Hoje eu estou com um nó na garganta aqui. Isso que é angústia. Entendeu? Já teve isso? Já, né? Alguns já. Então tá. Então uma coisa é você acordar triste e de repente você tem que ir para a linha de frente, para o fronte, para trabalhar, para cuidar da sua família, e você toma um banho, e você toma um café, de repente, para os homens, né, ou vice-versa, porque é saudável que se faça assim. A mulher talvez antecipou e levantou e fez um café maravilhoso, gostoso, cuscuz com bacon e ovo, né? Eita coisa, né? E de repente você toma ali um suco de laranja, um café amargo e sai, e depois de 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, a tristeza já bateu em retirada, né? E você canta até a música do Lázaro, né? Manda essa tristeza embora e tal, essa coisa por aí, né? O presbiteriano não escuta esse negócio, né? Enfim, tá certo. Mas então, outra coisa é quando a tristeza chega de manhã. Meio-dia ela está presente, à tarde ela está com você, vai dormir com você, o segundo dia ela está com você, uma semana com você, e faz a transição da primeira semana para a segunda. Não é patologia, não é doença. E ela como que diz numa linguagem metafórica, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, lugarzinho bom e confortável esse coração. Aí você grita e fala, até quando estarei eu com tristeza, relutando com tristeza dentro de minha alma, cada dia? Até quando? Essa tristeza vai persistir, até quando ela ficará alojada no meu coração? Isso está me consumindo, isso está fazendo com que minha alma passe por um processo de definhamento. Eu estou definhando emocionalmente e não sei a razão porquê. Aparentemente não existe um porquê disso, mas eu estou passando. E com isso eu tenho a sensação de que está demorando demais. Então, no primeiro momento, as suas perguntas, todas elas endereçadas a Deus na forma de oração, mostrando a sua relação com Deus, como é que ele se sente em relação a Deus, como é que ele se sente em relação a si mesmo, e depois, a última pergunta, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aí já tem a ver com o outro. Não vou terminar, não precisa pensar que eu vou terminar agora, que não vou. Não vou, hoje é meu último dia de pregação no púlpito. Nesse ano, porque pode ser que no outro momento eu volto aqui a convite. Alguns acreditam que o sofrimento pelo qual o salmista estava passando tinha a ver com a oposição, com perseguição de inimigos, retaliação. Alguns até aventuram a dizer que talvez essa experiência do salmista Davi tem relação
com aquele momento que o seu filho Absalão quis usurpar o trono. Você se lembra dessa história? Porque se isso procede dentro dessa possibilidade de interpretação histórica, fazendo a leitura das narrativas e mostrando como que brotou essa oração, se isso procede, então isso é mais grave ainda. Porque uma coisa é quando uma pessoa se declara inimiga sua, mas ela é distante, sabe? E aí você meio que dá de ombros, que se dane, ele não quer se relacionar comigo. Não é confortável, quando eu estou dizendo assim, eu não quero dizer que é confortável, não é legal. Não é legal. Inimizade, ou oposição, ou perseguição, ou hostilidade nunca é legal, nunca é legal. Mas quando é distante de você, está distante de mim, eu me encontro com ele lá no trabalho, ele vai para a casa dele e eu vou para a minha, eu não estou nem aí. E aí você vai levando. Agora, uma coisa é quando esse círculo, ou essa oposição, essa hostilidade é mais próxima de você, vai se aproximando de você, até chegar debaixo do mesmo teto em que você vive, quando é alguém que é familiar seu. Aí é terrível, aí é brutal. Se é alguém que é do seu círculo íntimo e de repente você, sem entender, essa pessoa se declara inimiga, e você não vê essa pessoa levantar uma bandeira branca para sinalizar que é tempo de reconciliação, que é tempo de paz, é tempo de baixar a guarda, é tempo de rendimento, e então você só vê essa oposição, esse estilo belicoso de alguém que chega e quer massacrar você, que usa palavras duras contra você, que tem atitudes que são duríssimas contra você. E você então chega no momento que você fala: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Eu pensava que a minha relação com ele era uma, mas de repente ela tem desdobramento de inimizade. É assim que eu vejo, é assim que eu percebo e é assim que eu sinto. Está demorando demais. Aí é muito difícil. É muito difícil. Aí a sensação é essa mesmo. Está demorando demais. Mas talvez em nenhuma dessas situações você se enquadra. Talvez o até quando para você, quem sabe, para os pais aqui nessa noite, quem sabe até quando para alguns pais, são daqueles pais que têm verbalizado diante de Deus em oração, aqueles pais que criaram seus filhos no caminho de Deus, que instruíram seus filhos, que foram zelosos, que transmitiram instrução para os seus filhos, que trouxeram seus filhos para estarem na casa de Deus, com o povo de Deus, e de repente o filho entrou numa rota de rebelião, de hostilidade, e foi demonstrando um coração arredio, e talvez a sua oração como pai tenha sido: até quando, Senhor? Eu criei esse menino, eu criei essa menina, eu instruí essa menina, eu fiz o que eu pude fazer, e agora, Senhor, eles viraram as costas para o Senhor. Olha o caminho pelos quais eles estão trilhando, olha as trevas que estão pairando sobre eles. Talvez a sua oração nessa noite, pai, mãe, tem sido essa: até quando? E os meus filhos, Senhor, que eu os dediquei ao Senhor Deus pelo sacramento do batismo, eu os trouxe ao Senhor, eu os consagrei ao Senhor, e de repente eu não vejo uma luz, pelo contrário, parece que a coisa está ficando mais endurecida. Até quando, Senhor? Talvez a experiência aqui do até quando, de algumas orações, de algumas expressões, sejam de algumas mulheres que casaram, e elas tinham a esperança de que o marido com quem ela estava se casando, que à medida que o tempo passasse, ele iria melhorar, porque no namoro ela percebeu que aquele cara era duro, era ríspido, era mal educado, e talvez os pais até disseram: minha filha, cuidado com esse rapaz, cuidado com esse moço. Não, papai, eu não posso, é minha oportunidade. E você casou e já tem anos, 10 anos, 15 anos talvez, e até mais, e você fala: até quando, Senhor, esse homem não vai transformar? Ele está rolado no rol de membro da Igreja Presbiteriana do Guará 2, ele vem, ele participa da ceia, ele abre a Bíblia, ele canta com o povo de Deus, ele participa das orações, ele até frequenta o grupo de crescimento e até exerce algum tipo de liderança, mas eu não vejo mudança, Senhor, na vida deste homem. Até quando, Senhor? Ou talvez sejam alguns homens que se casaram e olharam para a estética da mulher e falaram assim: que avião, que Boeing, e de repente casou, e você percebeu que ela é difícil. É como, na linguagem de Salomão, uma goteira constante que vai pingando na cabeça do camarada, e você fica à beira da loucura. Meu Deus, até quando?
E talvez sejam os filhos que aqui estão, que são crentes, que olham para os seus pais, e o exemplo dos pais não se assemelham nada com o Senhor Jesus, não se parece com o Senhor Jesus, mas os filhos são crentes e falam: Senhor, meu Deus, converta o coração dos meus pais, trabalhe o coração da minha mãe, trabalhe o coração do meu pai, mude o cenário da nossa história, da nossa família. E talvez os filhos estão gritando: até quando, Senhor? Até quando? Talvez a experiência de alguns seja com o sofrimento em razão da enfermidade que chegou. E já faz tempo. Não são dias, são meses. Talvez para alguns são anos. E talvez você, em algum momento, lá no recôndito do seu quarto, você e Deus sozinho, com a porta fechada, para não mostrar um abatimento para sua esposa ou para os seus filhos, ou talvez a mulher, para não mostrar abatimento para o marido ou para os filhos, fala: Senhor, até quando? Até quando que isso vai perdurar? Talvez para alguns seja uma questão relacionada a finanças. As finanças estão se esvaindo, a oportunidade de emprego não chega, o desejo de emplacar como servidor público ainda não chegou à oportunidade, e as economias, a gordura que foi guardada está sendo queimada, está acabando, e o reservatório está minguando, e você então pergunta: até quando, Senhor? Até quando? São muitas as possibilidades de verbalizar e de expressar diante de Deus a oração, trazendo uma preposição e um advérbio: até quando? Até quando? E talvez você entre em crise e fale: será que eu sou crente mesmo? Então, para consolar o seu coração, eu quero lhe dizer que o seu Redentor, em quem você crê, e a quem você ama, e a quem você devota a sua vida, ele, quando ficou suspenso entre a terra e os céus, pregado entre dois criminosos, ele não perguntou até quando, mas ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele também fez perguntas. Agora, no caso do nosso Redentor, o que ele sentiu na cruz não tem a ver com sensação. No caso dele foi a realidade espiritual que o alcançou, e não só realidade espiritual, realidade física. O Pai virou as costas para o Senhor Jesus por conta dos seus pecados, por conta dos meus pecados. Deus o desamparou. Ele sabe o que é ser desamparado, ele sabe o que é experimentar o ocultamento do rosto do Pai por amor a você, porque ele amou você, ele se entregou por você. Para que você, na eternidade, não tenha sensação, não tenha nenhum resquícios de realidade de abandono do Pai, porque na presença do Pai, na eternidade, nós desfrutaremos da abundância transbordante da sua presença, e o veremos face a face, e estaremos com Ele para todo sempre. Mas até lá, é possível que perguntas sejam feitas. Se elas surgirem e brotarem no seu coração por alguma razão, não se desespere, o seu Redentor também fez perguntas. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é essa questão da finitude de ser colocado no espaço e condicionado no espaço, chamado também de tempo, de como que é sofrer e sentir o abandono e a solidão. Em segundo lugar, a oração, ele avança no versículo 3 e 4, e ele diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Veja só que ele bota o pé no segundo degrau. Fazendo a oração, e eu gosto de chamar essa parte da oração, da única oração, mas nesse momento específico eu gosto de chamar de oração preventiva. De oração preventiva. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Você sabe que tem coisas na vida que a gente meio que vai percebendo que as coisas vão afunilando. Situações podem acontecer. E às vezes a gente, nessa experiência da vida e de sinais que são colocados no caminho e de acordo com a providência de Deus e a soberania de Deus, às vezes a gente não antecipa
orando ao Senhor Deus, pedindo ao Senhor Deus para ter clemência, para ter misericórdia de nós. Ter misericórdia de nós. Nós somos mais afeitos a orar quando o problema se instala. O problema chega, depois que ele se instala, a gente ora. A gente começa a orar. Começa uma jornada de oração, uma campanha de oração. Não é verdade? Campanha de oração não é nossa, não. Só estou querendo saber se você está aqui mesmo. Oh, meu Deus do céu, no último dia ele foi falar um negócio neopentecostal. Não é mesmo? Então você, às vezes, e eu também, a gente, quando o problema se instala e a gente começa a orar, e aí são orações fervorosas, né? Mas eu tenho aprendido, à luz da Bíblia e da experiência dos homens de Deus, que às vezes a gente tem que orar preventivamente. Dobrar os joelhos por antever que situações podem acontecer, e você vai perceber isso quando ele fala assim: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Alguns acreditam que talvez ele esteja fazendo menção desse sono da morte relacionado à morte física mesmo, do apagar os olhos, de fechar os olhos, do apagão das luzes que tem a ver com a vida existencial, temporal. Mas também pode ser também esse dormir, o sono da morte, alguma coisa que esteja relacionada à insensibilidade, à dureza, porque o sofrimento, ele tanto pode amolecer, tanto pode trazer quebrantamento, produzir sensibilidade, mas ele pode trazer também um certo endurecimento para quem está passando por ele. Então, ele tem receio de que ele entra nesse torpor espiritual e durma o sono da morte. E durma o sono da morte. Perca definitivamente a sensibilidade, ou então quando ele avança e fala assim, para que isso não aconteça comigo, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Este homem tem medo de que ele possa tropeçar, cair e trazer escândalo para o nome de Deus, e o inimigo possa tripudiar, zombar dele, dar gracejo dele em razão da queda. Então ele, antevendo essas possibilidades, diante das suas fraquezas, limitações, ele ora: Senhor, que não me permita dormir o sono da morte, para que os meus inimigos não zombem de mim, não diga que prevaleceram sobre mim, vindo eu a vacilar. Irmãos, quantos de nós às vezes vamos entrando num corredor, numa via espiritual, em que a sensibilidade vai sendo perdida, vai diminuindo, e você já não consegue escutar mais como você escutava. E você não tem mais sensibilidade para ouvir. Quando foi esse processo? Foi do dia para a noite? Não. Ele foi vagaroso. Ele foi lento, ele é paulatino. Ninguém se esfria do dia para a noite. Você se esfria paulatinamente. Ninguém dorme no outro dia, está frio, está com o coração endurecido. Não, é um processo. E você percebeu o que estava acontecendo. Você percebeu o que estava acontecendo quando você não tinha mais prazer em ler a Escritura, quando você não tinha mais prazer na oração, quando você não tinha mais prazer em estar com o povo de Deus, quando as canções entoadas pelo povo de Deus já não faziam mais sentido para você, e você foi se acostumando com isso. E o sono da morte, o brilho nos olhos, a luz do Evangelho que havia iluminado seus olhos foi se apagando, e é por isso que em tantas situações, pessoas fazem com que, em razão do testemunho, pessoas tripudiem, zombem do nome de Deus. Por quê? Porque você perdeu a sensibilidade e você não orou preventivamente, pedindo ao Senhor Deus para preservá-lo, para guardá-lo, para mantê-lo, para que você não viesse a entrar nessa letargia espiritual, para você não experimentar o sono da morte. Você não fez nada. Tantas vezes não fazemos nada. Às vezes a gente olha o cenário da vida espiritual, o cenário da vida familiar, o cenário da vida comunitária de igreja, e a gente antevê Deus como que mostra fagulhas. É preciso tomar uma medida, é preciso orar especificamente, é preciso ter uma cobertura de oração, é preciso convidar os intercessores, é preciso orar de modo individual e pessoal, mas também coletivo, para que Deus nos ampare, nos ajude e nos suporte nessa jornada, para a gente não entrar nesse coma espiritual. Porque ao entrar,
você vai trazer desonra para o nome de Deus. E quando você ora assim, Deus está totalmente interessado, porque Deus tem zelo pela honra do seu nome, então Ele vai mantê-lo. Quando você ora assim, Deus vai protegê-lo, Deus vai cercá-lo, Deus vai ampará-lo, Deus será efetivamente o teu ajudador, o teu auxílio. Então ore o Senhor preventivamente. Isso tem desdobramento para muitas situações. Em 2017, o Estado do Espírito Santo enfrentou uma crise na segurança pública. Eu penso que vocês acompanharam isso. Os policiais militares ficaram aquartelados. Disseram eles que as mulheres ficaram na porta dos quartéis e impediram que eles saíssem. Não é? Vocês sabem que mulher tem força mesmo, né? Mas isso aí vocês sabem que é balela, né? Havia um complô ali, uma articulação, enfim. Não é agora momento para dar aula sobre isso. Se você quer saber, vai olhar a internet, vai ler, né? Você que é do direito, você está mais inteirado do que eu. Mas por que eu cito isso? Porque o Estado do Espírito Santo já dava indícios de que a segurança pública estava numa situação de fragilidade. Como em vários estados da federação a gente vê isso. Não é verdade? E então, quando a crise eclodiu definitivamente, saqueamentos, arrombamentos, muitos homicídios, muitos assaltos, essas atrocidades da cidade grande, essas coisas todas do homem violento e mau, então a gente recebeu uma montoeira, todo mundo recebia, e talvez nós mandássemos também pedido de oração. Vamos ter uma campanha de oração, uma vigília, e isso, e aquilo outro, vamos fazer isso. E tem que fazer? Tem que fazer. Mas por que nós não oramos preventivamente por situações cujo cenário parece desenhar uma crise que vai se instalar? Por que não fazemos isso? Às vezes nós olhamos para a questão da gestão pública do governo distrital, do governo estadual, do governo federal, e a gente percebe que a coisa vai se delineando para uma crise. Quando foi que nós botamos o joelho no chão para orar por essas questões? Quando foi que nós reservamos tempo para orar pelas autoridades? Eu não estou perguntando se você gosta delas, se você tem alinhamento com elas. Eu estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades que foram constituídas por Deus. Quando foi que nós nos rendemos, que nós nos curvamos e falamos, Senhor, tem misericórdia do povo brasileiro. No meio dessa nação existe um povo que clama e chama pelo teu nome. Tem misericórdia, ajude a igreja a não sucumbir, a não ceder, a não negociar, a cumprir com o seu papel e a orar pela cidade. Lembra-se disso? Que o profeta Jeremias diz para o povo, quando o povo está na Babilônia, ore pela cidade, plante na cidade, nessa cidade, invista na cidade, construa na cidade, plante pomares na cidade, casem na cidade e orem pela cidade. Mas às vezes a gente fica no nosso gueto, no nosso mundo, e ele é confortável, ele é bom, e a gente se esquece que as mazelas estão se avolumando lá fora e nós não fazemos nada, nem por nós mesmos, nem nessa dimensão mais ampliada da vida. Precisamos aprender a orar preventivamente. Deus já nos deu o meio. Deus já criou o caminho. O meio é Jesus, o caminho é Jesus. E nós podemos nos achegar a Deus. E pela mediação de Jesus, o Senhor Deus nos escuta. O Senhor Deus se torna propício a nós, uma vez que nós estamos nos lombos do Senhor Jesus. Ele nos escuta. Ele se apieda de nós. Ele se compadece de nós. Nós precisamos orar preventivamente. Não podemos ser como aquela irmãzinha que o reverendo Sebastião Guimarães, saudosa a lembrança, memória, que é pastoreando a igreja de Salvador, chegou na reunião de oração e a irmãzinha estava de joelho e as lágrimas gotejando e ela fazia uma única oração, uma única frase: Senhor, manda problema para essa igreja, manda problema para essa igreja, Senhor, manda problema para essa igreja. E ele chegou como pastor, ele ficou estarrecido, falou: não, como é que é isso? Que conselho, que pastor quer chegar na IPG2 e encontrar uma irmãzinha na reunião de oração, manda problema para a IPG2, manda problema. Minha irmã, o que é isso? A gente fica esperando, a gente não vai interromper a oração da irmã, né? A gente fica esperando para a gente entender o que está acontecendo. E o reverendo Sebastião contava que, quando ela terminou, ela falou: minha irmã, por que a senhora está orando assim? E ela falou: pastor, porque essa igreja só ora quando tem problema. Triste, né?
A IPG2 não pode orar só quando chega problema para os irmãos. Você não pode ter uma vida regular. Eu não estou nem pensando em você vir na reunião de oração. Estou pensando na sua vida constante de oração na sua casa. Porque eu entendo a dinâmica da cidade, a correria da cidade, a distância que você mora da igreja. Eu entendo que às vezes você não tem condição de vir, você até gostaria de vir. Mas daí, deixar de orar na sua casa de modo constante pelos irmãos que enfrentam lutas, e por você mesmo, e pela sua família, e pela igreja, e pela nação, aí é outra questão. Você precisa orar. O salmista, então, avança e coloca os pés no terceiro degrau. No tocante a mim, confie na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. É maravilhoso ver isso, né? Porque se você ficasse só nos versículos de número 1 e 2, talvez você pensasse, não, esse homem está com crise de fé. Esse homem, ele está em crise. Ele está oscilando. Talvez ele esteja pensando em abandonar a fé. Não. Ele está descortinando o coração diante do seu Deus, com toda sinceridade, e é uma demonstração de fé e confiança. E aqui ele ratifica isso. Confiança. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. O que ele está fazendo aqui a essa altura da sua oração, a esse momento da sua oração, é mostrando assim, olha, a despeito do sofrimento que é brutal, a despeito da sensação que eu tenho tido de achar que Deus se esqueceu, de que Deus ocultou, de que a tristeza prevalece, de que o inimigo não dá uma trégua, a despeito dessa situação, desse cenário que parece que a minha sensibilidade corre o risco de ser perdida e de orar assim, eu continuo crendo. Eu continuo crendo, eu continuo confiando. Não são as circunstâncias que ditam a firmeza da minha fé no Senhor Jesus. O que dita a firmeza da minha fé é o fundamento, e o fundamento é sólido. O fundamento é sólido. E sabe, queridos, crises e sofrimentos, eles vêm para dar uma sacudida e para fazer com que a gente perceba e entenda qual é o fundamento da nossa confiança. No que nós temos estribado a nossa confiança. Então o sofrimento, ele alcança dois propósitos. Quando ele chega, que ele dá essa sacudida, ele vai revelar para você em quem você crê. Ele vai revelar para você qual é o fundamento da sua esperança. Qual é o fundamento da sua esperança? Porque se o fundamento da sua esperança for situações, for alguma coisa palpável e visível, você não terá condição de dizer essas coisas, ratificar a sua fé. Mas se a sua fé transcende a essas circunstâncias e meios visíveis e tangíveis, você então será capaz de ratificar a sua fé. Eu continuo crendo. É sombrio mesmo, é turvo mesmo. Parece que a coisa está distante de ser resolvida. Mas sabe de uma coisa? Meu coração continua crendo na graça de Deus. A graça que me alcançou. A graça que está sobre mim. A graça que me assegura um futuro feliz e vitorioso. É nessa graça. E por isso eu continuo crendo. Por isso eu continuo crendo. No tocante a mim, confio na tua graça. Você deve se lembrar da história de Jairo. Jairo tinha uma filha que tinha 12 anos. Ficou enferma. A filha de Jairo. E então Jairo desceu do seu pedestal. Ele é uma autoridade, ele é um líder conhecido. E ele tem que se humilhar, tem que ir até o Senhor Jesus. E ele vai até o Senhor Jesus e fala para o Senhor Jesus da condição da sua filha. E o Senhor Jesus responde prontamente, eu irei curá-la, eu irei com você, Jairo. E sai com Jairo, e a sua comitiva, os discípulos, etc. e tal. No meio do caminho surge uma dona lá, que coincidentemente ela tem 12 anos que ela vem sofrendo de uma hemorragia crônica. Ela já tinha ido nos melhores especialistas de então. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, sem, contudo, conseguir êxito. E diante disso, e diante desse banimento relacional que ela tinha sido imposta em razão da lei cerimonial, da lei de Moisés, ela, entretanto, naquele dia, quando vê o Senhor Jesus vindo em sua direção, vai passar por ali, ela então surge, brota no coração dela uma fé corajosa. E essa fé corajosa, então, a estimula, dizendo,
Se eu apenas lhe tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Então ela tem que vencer o desafio da lei cerimonial, da imposição da lei cerimonial, ela tem que vencer o desafio da multidão, e ela vem então, porque se fosse apanhada, ela sofreria as sanções da lei cerimonial. E ela vem então entre a multidão, e como a sua fé corajosa a estimulou, e ela estica as mãos entre a multidão, e consegue triscar com as pontinhas dos dedos nas orlas das vestes do Senhor Jesus. Quando ela trisca, imediatamente o Senhor Jesus interrompe a caminhada e fala: alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos falam: mas a multidão te oprime. É óbvio, como que dizendo, é óbvio que alguém está tocando o Senhor. Mas o que Jesus estava dizendo: alguém me tocou com o toque da fé. Isso é diferente. Não é toque físico, é como ela foi movida pela fé corajosa a tocar-me. E então o Senhor Jesus disse: alguém me tocou porque senti que saiu virtude de mim. E ela, não podendo mais ficar no anonimato, ela sai do anonimato e assume que foi ela. E o Senhor Jesus disse que ela foi salva. A tua fé te salvou. Mas e Jairo? E Jairo, a filha dele está morrendo. A mulher vem e entra na fila. Eu sou de um tempo, embora não seja velho, né? Eu não sou velho, eu tenho 53 anos, sou um menino ainda, não é verdade? Então, eu sou de um tempo que quando tinha que pagar a conta, tinha que ir no banco, tinha que entrar na fila, pagar o talão de luz, a conta de telefone, a conta de água, boleto, tudo no banco, tudo no banco. Nossos meninos não sabem o que é isso. Luiz Emanuel não sabe o que é isso, né? Letícia não sabe o que é isso, né? O Samuel, então, não sabe o que é isso. Mas era assim que a gente fazia, meninos. Não tinha os aplicativos, smartphone que vocês têm na mão, que faz tudo, resolve tudo, e está tudo certo. Então, você ia. E no Brasil, você sabe que o cara entrar na fila é tido como uma pessoa virtuosa. Fulano é esperto. Não é assim que as pessoas falam? Fulano é esperto. Não é esperto não, é desonesto. Né? E eu ficava para morrer, eu ficava bravo. Né? Porque o cara, ele era um gaiato, ele ia chegando, e aos poucos, Rony, você não viu isso lá em Cuba, né? Ele ia chegando e ele entrava ali, meio que conversando, daqui a pouco ele passava o talão. Aí você, mais um talão, as coisas não eram rápidas como são hoje. Então você sabia que ia ter que ficar um tempinho mais na fila. Supermercado, e tudo isso tinha isso. É ruim demais quando alguém fura a fila da gente. A mulher furou a filha de Jairo. O cara, a menina dele está morrendo. Jesus parou. Pensa na aflição do coração dele, o drama dele. E de repente, chegaram os portadores das más notícias. Eles estão em toda parte, os portadores das más notícias. Você acorda de manhã, ele chega para você e fala assim: está vendo o país aí? Tem jeito não. Está vendo? O presidente não conseguiu conversar com o presidente americano para diminuir as taxas. Não tem jeito não, isso aí vai degringolar mesmo. Só tem coisa ruim, o cara só diz coisa ruim. E a gente, parece que o cenário às vezes vai nessa linha, né? Mas daí você ter o portador da má notícia que chega te atormentando e trazendo mais informação assim, é muito ruim. Rapaz, e aquilo, hein? Pelo amor de Deus. Rapaz, não tem jeito, o Fluminense vai cair mesmo. Para com isso de agorar, rapaz. Você é flamenguista, para com isso, cara. Reverendo Robson está lá, ó. Eles chegaram para Jairo e falaram assim: não importune mais o mestre, a tua filha morreu. Sem anestesia, direto assim. Não importune mais o mestre, a tua filha morreu. E o Senhor Jesus, com a ternura que lhe é peculiar, com seu amor que é sem igual, olha para aquele pai, mira aquele pai. E numa tradução mais literal, conforme Lucas, nós poderíamos colocar o seguinte: que o Senhor Jesus chegou para ele e falou assim: continua crendo. Eu não sei o tamanho do seu drama, eu não sei se você tem feito 5 perguntas, 3 perguntas, 1 pergunta, não sei quantas perguntas você tem feito, até quando. Só que a palavra do Senhor para você: continua crendo.
Não deixe a sua confiança ser ditada pelas circunstâncias, não. O seu Deus é maior do que as circunstâncias. E Ele já lhe contemplou com o melhor de si mesmo. Porque o salmista diz, regozije-se o meu coração na tua salvação. Está tudo turvo. Meus olhos não são chamados para serem fechados, para não enxergar, para não identificar o problema. Mas o meu coração deve se regozijar na salvação que o Senhor já me deu. Já me deu. Mas olha só como o salmista termina. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Você pode repetir? Olha aí, está na tela aí. Ó. Maravilhoso, maravilhoso. O salmo começa com perguntas, e se ficasse ali você, meu Deus, onde isso vai parar? De repente, vem a coroação da vida de um homem que reconhece os feitos de Deus na história. Isso não é fechar os olhos, entendeu? Para a realidade a qual você está passando. Mas quando você fica com os olhos só voltados para a situação a qual você está passando, você vai sendo envolvido, capturado, levado para um tipo de armadilha emocional e você perde a capacidade racional de contabilizar as bênçãos de Deus, de fazer leitura da história, da sua própria história, do modo como Deus está gerindo a história, conduzindo a história, e você perde a capacidade ou esse elemento de motivação para cantar louvores a Deus e reconhecer os muitos feitos de Deus. Na linguagem do meu professor, ele falava assim, um tantão de coisa Deus tem feito por mim. E ele abriu os braços, um tantão de coisa Deus tem feito por mim. Meus irmãos, não mantenha os olhos voltados para as situações de sofrimento. Não as ignore. Mas se você manter os olhos voltados porque coisas ainda não aconteceram, porque coisas ainda não se realizaram, você se torna endurecido, insensível e perde a capacidade de cantar louvores a Deus e de reconhecer os muitos feitos de Deus para com a sua vida. E isso é trágico. Isso é trágico. Eu tenho coisas que eu espero de Deus. Tem coisas pelas quais nós oramos lá em casa todo dia. E às vezes mais de uma vez por dia. Mas se tem uma coisa que eu tenho ensinado para minha esposa, a mulher da minha mocidade, como eu gosto de dizer, e para os meus filhos e para minha filha, e agora também falando para minha nora, é sobre essa capacidade de reconhecer os feitos de Deus. Fui criado com os meus avós. Não aceito ao final alguém vir fazer piadinha. Ah, foi criado com vó. Se fizer, eu convoco o conselho para convidar você para ir à reunião essa semana. Minha avó é baiana. E minha avó tem aquele sotaque mais arrastado, né, do nordestino, do contexto do estado da Bahia, né? Então ela tem o sotaque meio arrastado. Então eu era um menino muito chato, muito chato. Hoje eu como quase que de tudo, mas eu não era de comer todas as coisas. E dependendo do cenário da casa, então, eu não comia de jeito nenhum. Eu não comia de jeito nenhum. Eu ficava com sede, mas às vezes não bebia água em certas casas dos nossos vizinhos. Eu olhava assim, né, e aí não tomava. E aí ela começou com agouro comigo. Começou a me agourar. E ela falava aquele sotaque nordestino arrastado. Menino velho, não vai casar nunca. Se deu mal, coitada da dona Bela. Não vingou o agouro dela, porque com 18 anos eu me casei, encontrei uma doidinha, e ela se apaixonou por mim, e casou comigo, me deu uma filha, 2 filhos, e tem sido maravilhoso, as experiências mais arrebatadoras, assim, dos 2 polos que você possa imaginar, daquelas que você vai lá embaixo, daquelas que você é arrebatado lá em cima, são vividos ao lado dela. Por que eu estou contando isso? Isso é um feito, Deus me deu o privilégio de casar,
Deus me deu o privilégio de ter filhos, né? Não são os filhos perfeitos, mas são os meus filhos que eu amo, em quem eu dou bronca, a quem eu disciplino, a quem eu dou consolo, encorajamento, a quem eu dou mimo. Com a minha filha a mesma coisa, com a nossa nora idem, né? É a minha nora predileta. E assim a gente vai vivendo, experimentando os muitos feitos de Deus. Deus tem cuidado de nós. Deus me deu a bênção de ter uma casa, embora talvez você pense assim, mas isso é temporal mesmo. Mas é uma grande bênção ter uma casa, ter um lugar para a gente chegar e receber amigos e irmãos. Deus tem me dado tanta coisa, Deus tem me dado amigos. Deus me deu a bênção de pastorear essa igreja por 8 anos, estar ao lado de homens, de aprender com homens, de servir ao lado desses homens que eu reputo como meus amigos, meus irmãos, não são colegas de ministério. Deus me deu a bênção de caminhar com você, com alguns de modo mais próximo, alguns, entretanto, não. Mas o fato é que Deus tem me dado uma montoeira de bênção. Deus tem me cercado por detrás e por diante. E sobre mim Deus tem mantido as suas mãos. E essas coisas contam e devem ser contabilizadas, mas nenhuma delas se comparam à bênção maior que Deus me deu. Deus me deu Jesus Cristo, Deus me deu grande salvação, Deus me tirou da prisão, da escravidão, do pecado, do mundo, do diabo, e me colocou em liberdade, colocou os meus pés sobre o rochedo da nossa salvação, e Deus me deu uma alegria indizível no Senhor Jesus. Deus me deu o seu Espírito, o Espírito de Cristo. Eu não fui deixado órfão, eu tenho o companheirismo do Senhor Jesus, eu tenho o Espírito de Deus comigo todos os dias, meus irmãos. Portanto, cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Quando eu tive que comunicar o conselho da primeira igreja de Vitória, em março de 2017, que eu não permaneceria na equipe da igreja mãe, a igreja que me acolheu, que investiu na minha formação, né, numa condição muito boa, prazerosa de crescer, de servir com eles, né? Antes de dar uma decisão, num dia em que minha esposa e os meus filhos saíram, eu fiquei sozinho. Deus reservou aquela tarde para mim. E todo ano eu recebia um convite de alguma igreja da ilha. Durante os 10 anos isso aconteceu comigo. Mas sempre os convites vinham quando eu já tinha dado a minha palavra, o conselho de permanecer. E naquele dia a minha esposa saiu, os meninos saíram e eu fiquei sozinho. E Deus ficou comigo naquela tarde. E Deus me visitou. E Deus deu um checkmate no meu coração. E o checkmate era para eu sair, para eu decidir sair. Mas não tinha aparentemente motivo para sair. E eu chorei, fiquei esmagado ali, em prantos, em choro, naquela situação. E Deus falou 2 coisas comigo: você precisa da minha presença e da minha promessa, e isso te basta. É claro que quando eu falei com a Patrícia, ela falou: você é doido. Você está ouvindo vozes? Falei: estou ouvindo sim, ouvi uma voz. Só que ela é inconfundível, você sabe quando Deus está falando com você. Não é pentecostalismo, Deus fala com o seu povo, ao coração do seu povo, diz o salmista, e Deus falou ao meu coração. E meus irmãos, desde então, Deus tem me dado a sua presença e a sua promessa. Nesse processo, e com isso eu termino, eu falei com ele, falei assim: Deus, dá para o senhor ratificar aquele negócio que o senhor falou comigo lá? Dá para o senhor ratificar de novo que a presença do Senhor vai ser comigo e a promessa também? E eu penso que sim. Então, queridos, não percam a capacidade de fazer a contabilização das bênçãos de Deus. Eu falava com os meus filhos que o salmista, a essa altura do campeonato, pegou a calculadora e fez uma conta diante do drama que ele estava. E quando ele fez a soma, para o seu espanto, as bênçãos superou a crise e o sofrimento. Deus me tem feito muito bem. Que o Senhor Deus seja com vocês. Que o Senhor Deus seja com o conselho da nossa igreja. Que o Senhor Deus seja com Danilo, seja com a equipe pastoral. Que o Senhor Deus seja conosco, nos levando para a glória, porque nós queremos o tempo todo ter motivo para cantar louvores a Deus, porque Ele tem feito muito bem. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.